Racing vence o Cruzeiro e conquista a Copa Sul-Americana. O Racing Clube, um dos times mais tradicionais do futebol argentino, conquistou neste sábado, 23 de novembro de 2024, o título da Copa Sul-Americana, após vencer o Cruzeiro por 3-1 na final disputada no estádio La Nueva Ola, em Assunção, no Paraguai. Essa vitória histórica colocou fim a um longo jejum de 36 anos sem títulos internacionais para a equipe, que, com essa conquista, voltou a figurar no topo do futebol sul-americano. A partida não foi apenas importante por ser uma final de torneio, mas também por trazer à tona uma série de elementos históricos, emocionais e até polêmicos. Vamos analisar todos os aspectos dessa grande final, incluindo os momentos-chave do jogo, o desempenho dos jogadores e as implicações dessa vitória para o Racing, para o futebol argentino e para o futebol brasileiro. O cenário da final, Racing x Cruzeiro. Antes de falarmos sobre os detalhes do jogo em si, vale a pena entender o contexto dessa final. A Copa Sul-Americana de 2024 reuniu algumas das melhores equipes do continente. O Racing, com seu histórico de grandes campanhas, chegou à final com a missão de trazer mais um título internacional para a sua história. Já o Cruzeiro, uma das maiores forças do futebol brasileiro, chegou à final buscando encerrar um ciclo de decepções internacionais e conquistar um título continental após um período de instabilidade. A final foi disputada em Assunção, no Paraguai, um local neutro que não favorecia nenhuma das equipes diretamente, mas que proporcionou um ambiente emocionante e carregado de expectativas para os torcedores presentes. A partida teve todas as características de uma final de alto nível, com momentos de grande tensão, jogadas de impacto e um enredo que poderia ter tomado rumos diferentes dependendo das circunstâncias do jogo. Primeiro tempo, dominância do Racing e os gols iniciais. Logo no início da partida, o Racing demonstrou que não estava disposto a dar chance para o Cruzeiro. Com uma postura ofensiva e bastante agressiva, os argentinos pressionaram o time brasileiro desde os primeiros minutos. O Racing não teve piedade e mostrou seu poderio ofensivo rapidamente. Logo aos 2 minutos, uma jogada rápida e bem executada do Racing quase resultou em um gol. O lateral Gastón Martirena, ao receber a bola na direita, fez um cruzamento preciso. O atacante Maxi Salas estava em posição para finalizar, mas a jogada foi anulada após a revisão do VAR, que identificou um impedimento no lance. A decisão de anular o gol gerou discussões entre os torcedores e especialistas, que questionaram a clareza da revisão, uma vez que o ângulo das câmeras não foi conclusivo o suficiente para confirmar que o gol deveria ser invalidado. Mesmo com a frustração inicial, o Racing manteve o ímpeto ofensivo e não demorou muito para abrir o placar. Aos 15 minutos, o próprio Gastón Martirena, que havia participado da jogada anulada, recebeu a bola na direita, de forma improvável, fez um lançamento direto para o gol. O cruzamento foi tão bem executado que a bola entrou no ângulo do gol de Cássio, goleiro do Cruzeiro, sem que ele pudesse fazer nada. O estádio La Nueva Ola foi a loucura, e os torcedores do Racing celebraram o primeiro gol da partida. Esse gol inicial não apenas colocou o Racing na frente, mas também estabeleceu um ritmo para o jogo. O Cruzeiro, que havia entrado em campo com grandes expectativas, parecia desconcentrado e sem respostas para o domínio do Racing. 4 minutos depois, aos 19 minutos, o Racing ampliou a vantagem. O defensor Salas fez uma ótima jogada pela esquerda, invadindo a área e cruzando para a chegada de Maravilla Martínez. O goleiro Cássio tentou cortar o cruzamento, mas não conseguiu, e Martínez, com frieza, desviou a bola para o gol. Esse gol não foi apenas importante para o placar, mas também para consolidar Martínez como artilheiro da competição, já que ele marcou seu 10º gol na Sul-Americana, superando Yuri Alberto, do Corinthians, e se tornando o maior goleador da edição de 2024. O Racing estava amplamente no controle da partida, e o Cruzeiro parecia não ter respostas para a pressão que o time argentino impunha. A torcida do Racing não parava de cantar e apoiar, vendo sua equipe se aproximar cada vez mais do título. A substituição de Wallace e a tentativa de reação do Cruzeiro. Aos 29 minutos do primeiro tempo, o técnico Fernando Diniz fez uma substituição decisiva.
O volante Wallace, que estava tendo uma atuação muito abaixo do esperado e cometendo falhas, foi tirado de campo e substituído por Lucas Silva. Wallace, que havia sido titular para essa final, ficou visivelmente frustrado, e a decisão do treinador foi recebida com vaias pela torcida do Cruzeiro presente no estádio. O erro de Wallace no primeiro gol, onde ele não conseguiu acompanhar a marcação de Martirena, foi um dos pontos mais críticos do seu desempenho. Durante os 30 minutos que esteve em campo, ele também cometeu outros erros, como passes imprecisos e falhas na marcação. A substituição, embora esperada, indicava que o Cruzeiro estava ciente de que precisava mudar sua postura para não deixar o Racing disparar ainda mais no placar. A substituição de Wallace por Lucas Silva, porém, não teve um impacto imediato. O Cruzeiro seguia sendo pressionado, e o Racing continuava com sua estratégia eficiente de ataque e defesa. O primeiro tempo terminou com a clara vantagem do time argentino, que mostrou superioridade tática e técnica durante toda a etapa. O segundo tempo, reação do Cruzeiro e o gol de Caio Jorge. O segundo tempo começou com o Cruzeiro um pouco mais organizado. A equipe de Fernando Diniz entrou em campo disposta a reagir, sabendo que, se não conseguisse marcar rapidamente, as chances de reverter o resultado seriam mínimas. E foi justamente aos 7 minutos que o Cruzeiro conseguiu reduzir a desvantagem. Após uma linda jogada individual de Matheus Henrique, que fez uma bela finta e cruzou para a área, Caio Jorge aproveitou o rebote após uma defesa de Arias e marcou o gol que deu esperança à torcida celeste. Esse gol foi um ponto de virada no jogo. O Cruzeiro, agora com 2-1 no placar, se animou e passou a pressionar o Racing, que até então estava tranquilo na liderança. O time brasileiro se expôs um pouco mais, tentando buscar o empate, mas, ao mesmo tempo, correndo o risco de sofrer o terceiro gol. O gol final de Roger Martínez e a confirmação do título. Com a partida ficando mais equilibrada, o Racing teve que resistir à pressão do Cruzeiro. Contudo, no último minuto dos acréscimos, quando o time brasileiro já estava completamente lançado ao ataque, o Racing conseguiu explorar a defesa aberta do Cruzeiro. Roger Martínez, com muita frieza, recebeu um passe e, em um chute cruzado, marcou o terceiro gol, selando a vitória do Racing por 3-1. O gol de Martínez foi o último ato de uma final emocionante e que ficará marcada na história do clube. Implicações e polêmicas. Essa vitória histórica do Racing tem grandes implicações. Em primeiro lugar, ela coloca o clube argentino como 10º campeão da Copa Sul-Americana, aumentando a hegemonia da Argentina na competição, que já era o país com mais títulos. Para o Cruzeiro, a derrota foi amarga, pois significou o terceiro vice-campeonato consecutivo para os times brasileiros na competição. São Paulo e Fortaleza já haviam perdido em 2022 e 2023, respectivamente. Além disso, o jogo foi marcado por uma polêmica decisão do VAR. O gol anulado logo no início da partida, que foi revisado e invalidado devido a um impedimento de Maxi Salas, gerou grande discussão nas redes sociais. Muitos torcedores e comentaristas questionaram a clareza da revisão, argumentando que as imagens não eram conclusivas o suficiente para justificar a anulação. Embora o árbitro tenha seguido as orientações do VAR, a situação gerou um certo desconforto, especialmente entre os fãs do Racing, que sentiram que a decisão foi injusta. Conclusão: a jornada do Racing e a homenagem a Gustavo Costas. Por fim, essa vitória histórica também é uma grande homenagem a Gustavo Costas, o técnico do Racing, que se tornou um símbolo do clube. Ex-jogador do Racing, Costas viveu um ciclo completo, indo de jogador a técnico, e agora, aos 56 anos, conquista o título mais importante de sua carreira como treinador. Sua conexão emocional com o clube é imensa, e essa conquista certamente é um marco para ele e para os torcedores do Racing. O título da Copa Sul-Americana de 2024 representa